ver o que vira. Bom, deixa eu fazer a chamada. Não, deixa para fazer a chamada no final. Não posso esquecer. Bom, a gente vai entrar no assunto. É o último assunto, então, da nossa apostila. Média e amplitude. A gente vai, não sei se aprender, porque vocês acreditam que isso é uma coisa nova para vocês, né? Média aritmética. Vocês sabem fazer a média vocês mesmos? Por exemplo, de uma nota que vocês possam ter, sabendo as notas que vocês tiraram, né? Então, não é uma coisa difícil. Talvez a média ponderada seja algo novo e amplitude, mas vamos lá. Bom, a apostila, pessoal, página 78, tá? Ela começa aí fazendo uma perguntinha para vocês, bem bobinha, né? Ela fala, ó, suponha que em um determinado bimestre, uma professora considera 4 atividades de 0 a 10 para fechar a média do aluno. Todas essas atividades têm o mesmo peso. A média da escola é 5. Observe as notas dos seus Observe as notas de um dos seus alunos. Bom, esse aluno tirou nota 5, 6, 6 e 7. Qual foi a sua menor nota? Óbvio, menor nota 5. Qual foi a maior nota? Óbvio, maior nota 7. E qual foi a variação das notas que ele teve? Bom, se a menor foi 5, a maior foi 7, a variação é de 2 pontos. De 5 a 7, tá? Então, a variação das notas, 2 pontos. Ok? Bom, aí que entra os conceitos. Robson. Oi? Para descobrir a amplitude, você tem que fazer menos o maior número, menos o menor? Isso. A distância entre os dois extremos, beleza? Boa. Bom, aí vem primeiro, média aritmética, que é uma coisa que a gente já sabe, né? A média aritmética é a soma de todos os dados de uma informação que eu tenho, dividido pela quantidade de dados. Se eu tenho, por exemplo, para fechar a nota do trimestre, vocês, por exemplo, têm 5 notas. Como que eu vou fechar a média de vocês? Eu vou somar as 5 notas e dividir pela quantidade de notas que eu tenho. Se eu tenho 5 notas, eu vou dividir por 5. Olha esse exemplo aqui. Para esse aluno, ele tem essas notas dos 4 bimestres: 3, 5, 4 e 8. Qual vai ser a média desse aluno? Vai ser a soma dessas 4 notas dividido pela quantidade de notas. Quantas notas são? 4. Então, eu vou dividir por 4. Então, 3 mais 5 mais 4 mais 8 vai dar 20. 20 dividido por 4, a nota final desse aluno foi 5. Tudo bem? De boa, média aritmética, pessoal? Esse é fácil, né? Bom, aí vem a próxima, média aritmética ponderada. Essa é um pouco diferente. Porque imagine um bimestre que tem trabalhos, tem provas, tem tarefa. Seria complicado cada uma dessas atividades ter o mesmo peso. Óbvio que prova tem mais peso do que uma tarefa na hora de fechar as notas. Eu não posso dar a mesma relevância para a nota de uma prova como eu dou para a nota de uma tarefa, por exemplo. E aí o que eu faço? Eu dou peso a esses valores. Eu posso falar, a nota tem o dobro de peso que a tarefa. Ou melhor, a nota tem o triplo de peso que a tarefa, o trabalho tem o dobro de peso que a tarefa. Então, o que eu fiz? Eu dei pesos. 3 para a prova, 2 para a tarefa e 1 para o trabalho. Como que eu fecho a média quando eu dou esses pesos? Seguinte, eu multiplico a nota, o valor, pelo peso. Por exemplo, olha esse caso aqui, ó. Ele teve 4 notas, aqui, 4 notas, 5, 6, 3 e 7. 4 notas. Só que cada nota teve o peso. A primeira teve peso 2, a segunda peso 3, a terceira peso 3 e a última peso 2. Como que eu faço a média ponderada, então? Eu pego cada nota e multiplico pelo seu peso. E faço a soma
dessas multiplicações. A nota 1, 5, não teve peso 2? Então, vou fazer 5 vezes 2. Mais. A nota 2 foi 6 e peso 3. 6 vezes 3. Mais. A nota 3, que foi 3 e teve peso 3. Mais 3 vezes 3. Por último, a última nota, 7, que teve peso 3. Peso 2. 7 vezes 2. Então, eu faço a soma de tudo isso. E aí, eu vou dividir pela soma dos pesos. Beleza? Eu tenho o peso 2, 3, 3 e 2. Vou dividir pela soma disso aqui, que vai dar 10. Bom, nesse exemplo, somando todas as multiplicações e dividido pelo peso, vai dar 51 dividido por 10. Então, a nota desse aluno foi 5,1. Beleza, pessoal? Entenderam média ponderada? Sim? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Beleza. E aí depois vem amplitude, tá? Ele chama média e amplitude aqui, mas a média a gente já viu, média aritmética. Agora ele quer explicar a amplitude. E como já a pergunta do Lucas Viana foi muito boa em relação a isso, já respondeu. O que é amplitude? É a diferença entre a menor nota e a maior nota. Mas isso é estatística. A gente não fala apenas de nota. É qualquer dado, tá, pessoal? Qualquer dado numérico que a gente tenha, a gente consegue fazer média aritmética, média ponderada e amplitude. Então, para eu conseguir fazer amplitude, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar esses dados em ordem crescente ou decrescente, para eu conseguir analisar melhor ele, tá bom? Então nesse exemplo, ele fala aqui que 2 candidatos estavam concorrendo a uma vaga de emprego, e aí eles tiveram as seguintes notas. O candidato 1, 6, 5, 6, 7, 6. Fazendo a média dele, a média aritmética, dá 30, dá média 6. Beleza? O candidato 2 teve notas diferentes, mas ele também teve a mesma média, também teve a média 6. E aí tem que ter um critério para desempate aí, né? Aí um critério pode ser a amplitude. Por que isso é importante? Porque eu consigo ver a constância dos dados. Olha desse candidato 1, as notas são muito parecidas, né? A amplitude aqui é apenas 2, de 5 a 7, uma amplitude baixa. No outro candidato, eu tenho uma maior amplitude. A menor nota dele foi 3 e a maior foi 9. A amplitude dele é 6. Né? Então, é uma amplitude alta. Então, eu posso considerar essa amplitude. Tá? Mas isso aí tem um problema também. Ô Robson, mas você divide por quê? Você pega as notas e soma, mas aí você divide pelo quê? Para fazer amplitude? É. Não tem divisão. A amplitude é só a diferença entre a menor e a maior. É a quantidade de notas, tá. Olha esse caso aqui, primeiro, a menor nota dele foi qual? 5. A maior nota dele foi 7. Então, qual que é a amplitude? De 5 para 7, 2 pontos. Beleza? Olha do candidato 2. A menor foi 3, a maior foi 9. Então, qual que é a amplitude? De 3 para 9, a amplitude é 6. Ok? Deixa eu ver. Aqui, ele mostra aqui. 6 pontos. Só que aí tem que tem que analisar um pouco mais. Porque, assim, a amplitude do candidato 2 foi alta, mas nesse caso, é um ponto positivo. Por quê? A primeira nota dele foi 3 e aí as notas dele foi aumentando. Então, isso é uma amplitude positiva. Né? No decorrer do trabalho, ele foi melhorando. Isso é ótimo. Né? Se fosse o contrário, se ele começasse com a nota 9 e terminasse na nota 3, aí poderia ser um critério de desempate legal. Porque falar, beleza, o candidato começou super empolgado, mas depois foi desanimando. Então, é melhor o candidato que foi constante, né? Já que a média dos dois são a mesma. A média é a mesma. Né? Então, também a amplitude não pode ser apenas... Ela tem que ser analisada e avaliada também. Tá bom? Então, a amplitude é isso. A diferença entre a maior e o menor valor de uma amostra. E aí, vem
dois conceitos, pesquisa amostral e pesquisa censitária. Né? Diferença entre elas. Porque assim, pessoal, o que é uma pesquisa? É você recolher dados. Então, isso aqui é, por exemplo, nas eleições. Né? A gente vê na televisão, na internet, a pesquisa do Datafolha colocou tal candidato com 35% de voto. Aí você pensa, tá, legal, 35, entendi. Mas quem que foi consultado? Porque meu pai e minha mãe não foi. Eu, que já posso votar, não fui. Então, como que ele sabe que então, ele teve essa quantidade de votos, de intenção de votos? É uma definição de pesquisa, que é a pesquisa amostral. É quando eu escolho uma população e eu pego uma parte dessa população para representá-la toda. Então, lá na cidade de São Paulo agora, que está firme lá, as eleições do Bolo contra o Covas, né? Tem várias pesquisas aí de intenção de voto. Eles não consultaram a cidade toda, consultaram uma amostra dela, por isso que chama pesquisa amostral. Agora, a pesquisa censitária é quando eu pesquiso a população toda. Vocês já ouviram falar do censo? Né? Censo é um exemplo, é uma pesquisa do IBGE que eles pesquisam todas as casas do Brasil. Todas as casas do Brasil. Eu não lembro de quanto em quanto ano, de quanto em quantos anos, se é de 4 a 4, 10 em 10 em 10, será? Eu acho que é 10 em 10. É, 10 em 10. Eu acho que a última foi em 2010, então eu lembro que eu estava na graduação e eles contratam muita gente para fazer, porque, mano, para você consultar todas as casas do Brasil, você precisa de gente para trabalhar. Eu lembro que eu tive vários amigos que arrumaram um emprego aí temporário fazendo essa pesquisa. Então, isso é pesquisa censitária, é quando eu pesquiso todas as populações. Você pode falar, Robson, mas eu não fui pesquisado na pesquisa censitária. Óbvio, né, pessoal? As pessoas vão em todas as casas e fazem a pergunta para um morador da casa. Esse morador da casa representa todo mundo. Tá? Por exemplo, o pai, ele vai falar quantas pessoas moram na casa, o valor de renda, se tem emprego, se não tem, quais são os móveis que tem na casa e por aí vai. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Ô, professor, Obrigado. se a última pesquisa foi em 2010 e é de 10 em 10 anos, pelo que o Vicente falou, tipo, era para ter acontecido esse ano, se não tivesse pandemia? Sim. Mas deixa eu pesquisar aqui rapidão. É que, se eu não me engano, a gente aprendeu com o Guilherme isso. E ele falou É, exatamente. que é por causa do coronavírus que não teve esse ano. Ah, legal, então. Porque aí eu fiquei na dúvida se foi em 2010 ou 2011. Porque eu lembro que eu estava muito no começo da graduação. Bom, mas enfim. Bom, mas faz sentido mais ser em anos a cada década do que a cada de 10 em 10, 0, 10, 20 do que 1, 11, 21, né? Mas faz sentido também não ter ocorrido por conta da pandemia. Beleza, gente? Dúvidas em relação a isso? Não? Bom, ó, aí só vai faltar o demonstre seu conhecimento para a gente finalizar. Bom, a primeira parte é de boa, ó, na página 80. Então, vai até o exercício 4, é exercício de aplicação, aí, de fórmula, de boa. Aí, o exercício 5, vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Ó, no exercício 5. Agora que você já sabe as diferenças entre pesquisa amostral e censitária, você deve passar pela experiência de criar sua própria pesquisa. Você deve planejar e realizar uma pesquisa com o tema da realidade social, podendo executá-la individualmente ou em grupo. Siga as orientações do seu professor. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Façam para a aula que vem até a página 82.
E a semana que vem a gente trabalha essa última parte da apostila. E aí a gente A finaliza. gente poderia fazer em aula, tipo, quem tá presente na aula, né? Ou não? É porque assim, se Ou vocês não têm... daria certo. Não daria. Porque ó, vocês têm que escolher um público para fazer a pesquisa. Por exemplo, quero pesquisar o gênero de filme preferido. Gêneros de filme preferido. Beleza, fiz a pergunta. Qual que é o público que eu vou escolher? São as pessoas aqui de casa? São os meus amigos? Eu tenho que escolher um público a perguntar. Pode ser também o público da sala. Mas aí não daria porque... Depois, isso não daria porque... Imagine todo mundo fazendo pergunta para todo mundo aqui na sala. A gente ia demorar 7 dias para todo mundo fazer perguntas. Então não vai rolar. Beleza? Então vamos deixar. Terminem aí, demonstre seu conhecimento até a página 32. E aí a gente começa a trabalhar com isso na semana que vem, para a gente ter o que fazer também aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação ao conteúdo? Não? Ok. Galera, o Ivan falou aqui, mas eu já ia fazer isso mesmo. Eu vou passar o conteúdo da prova para vocês da semana que vem. Eu não fiz ainda. Eu estou escolhendo o conteúdo. Bom, eu posso dar chance para vocês escolherem comigo. Ó, a gente trabalhou. Vou passar aqui Vou mostrar para vocês a tela dos conteúdos que a gente trabalhou. Deixa eu ver aqui. Peraí, aqui. Compartilhar com vocês. Pessoal, estava travando para todo mundo ou só para Maria Clara? Para mim tá de boa. Tá de boa? Voltou, Maria Clara? Voltou. Tipo, as 3 aulas que eu assisti até a sua agora, tá tudo travando pra mim. Eu não escuto quase o que o professor fala. Tipo, fica uma voz meio tipo de robô, entendeu? Fica muito esquisito. Todo mundo falando fica uma voz de robô, fica muito estranho. A internet, né, gente? Não foi eu terça-feira eu não dei aula. Sexta-feira, lá na divulgação das notas, dos resultados, vocês viram que eu estava pelo 4G. Eu acordei sem internet, aí eu já fiquei desesperado, né? Não é que estava sem internet, estava lento. Aí eu tentei conectar, não funcionou, aí eu fui pro 4G. Aí segunda, eu trabalhei da casa de amigos, porque eu tinha que dar aula à tarde. Na terça, eu gravei os vídeos da aula da terça nessa casa dos meus amigos, mas eu não dei Zoom na terça, foi impossível. Mas aí voltou. Então, Maria Clara, a internet aí, às vezes, isso, infelizmente, está assim em todo lugar. Bom, pessoal, olha aqui os conteúdos. Bom, os conteúdos que eu dei foram esses aqui, ó. Cadê? Soma dos ângulos internos e externos do triângulo. Ângulos formados a partir de... Mas isso foi a prova passada já, né? Então, esse não conta. Isso já foi conteúdo da prova passada. Bom, foi isso. Condição de existência de triângulo. Diagonais de polígono. Ângulos de um polígono. E agora é isso. Gráfico de setores, média e amplitude. Vou escolher um único assunto, pessoal. Qual que vocês acham que é mais tranquilo para vocês? Eu não sei, mas eu acho que o que eu acho, né, que eu acho que legal é o gráfico de setores. Gráfico Eu acho que eu preciso brigar para. Ó, eu acho 2 fáceis. Na verdade, eu acho 1. Acho que o mais fácil é média e amplitude. Facilmente, sem discussão. Eu também acho que média amplitude seria bem legal. É legal, sabe? Eu acho que é melhor ser média e amplitude também. Média amplitude. Porque é fácil, pessoal. 2 formulinhas. Né? Média é somar tudo e dividir pela quantidade de coisas que você tem. Média ponderada também é multiplicar pelo peso e somar isso e depois dividir pela quantidade de peso que você tem. Eu acho muito fácil. Porque gráficos e setores, uma prova do jeito que a gente faz vai ser fácil. Do jeito que está agora. Por quê? Porque vocês não vão precisar construir gráficos.
isso poderia gerar problemas, né? Fazer a construção. Se fosse presencialmente, normalmente eu dou isso na prova. Mas aí seria só análise. Eu acho que média amplitude é mais fácil. Podemos fechar esse? Concordo plenamente, Sim. Robson. Tô 100% concordando com o Guilherme. Fechou, pessoal. Então, deixa eu pôr aqui na lousa para não esquecer, porque eu tô com a cabeça voada. Professor, vai ser teste ou vai ser escrita a prova? Teste, normal. Gente, muito mais fácil o teste, né? Ô, Robson, Oi. você poderia depois passar o gabarito desse demonstra seus conhecimentos? Claro, peraí. Deixa eu só anotar aqui. 7º ano. Médio. Pessoal, eu vou baixar a folha aqui, vocês dão um print, pode ser? Mais Pode fácil. ser. Bom, aqui, ó, vou descendo vagarosamente. Então, exercício 1, ok? O exercício 2. O exercício 3. O C da 2. Ok? O 3. O 3, A e B. O C da 3. Ok? E o 4, que é o último. Espera aí. Aqui. A resposta está aqui. Aí aqui está toda a resposta da 4. Espera aí, eu vou pôr só aqui um 4 para vocês saberem que é o exercício 4. Ok? Bom, beleza. Aí a 5 não faz sentido porque ela não vai fazer parte da prova. Ela é mais aplicação do conhecimento. Bom, beleza, pessoal. Aí eu queria só, como a gente não teve aula de laboratório na terça, eu vi que teve alguns alunos que vieram perguntar de nota, critério de avaliação. Ficou alguma dúvida? Para quem me perguntou, eu respondi, ficou com dúvidas, está tudo ok? Beleza. E os demais que não perguntaram para mim? Suave? Para vocês saberem a nota final, pessoal, é só pegar aquela nota que está lá no sistema e dividir por 2. Aquela nota que apareceu lá naquela tabela que eu mandei para vocês, que está 18 alguma coisa, 19 alguma coisa. É só pegar aí, aquele dividir por 2 é a nota final. Mas, de qualquer forma, pessoal, o 7º ano foi sensacional. Foi sensacional. Vocês ficaram entre os 2 primeiros colocados. De novo, né? O ano passado foi isso também, né? Vocês ficaram... Teve 2 grupos em primeiro, né? Foi isso. E o em terceiro. Isso. Gente, é um desempenho que a gente não vê no ensino médio, né? De verdade, pessoal, se vocês pegarem as notas e assim, o que os avaliadores avaliaram de vocês foi o mesmo critério do ensino médio. Tinha grupos aí do 7º ano que ficavam entre os 3 colocados do médio. Facilmente. Facilmente. Tranquilo. Então, isso é ótimo. Vocês fizeram um trabalho excelente. Todos estão de parabéns. Eu sei que é normal ficar chateado por não ter ganhado o prêmio. Gente, super normal. Eu também ficaria. Porque a gente sempre... eu sou competitivo. Né? Mas ficar chateado é uma coisa, tudo bem, né? A gente tem que ver o lado positivo. E o lado bom é que a nota de vocês foi altíssima. Dos 3 grupos. Dos 3 grupos do 7º. Então, aí, parabéns a todos de verdade, tá, pessoal? Fechou? Acho que tem que pelo menos pensar assim, que pelo menos alguém da nossa sala ganhou algum lugar, né, na Feira de Ciências. Não, isso é legal. Isso é muito legal, Stefan. É que assim, gente, vocês ganhariam pizza, né, se fosse o ano passado, né? Teria 2 grupos ganhando. É que esse ano, infelizmente, não tinha como.
a escola... Porque, ó, só de pizza, a escola mandou para casa de 18 pessoas pizza. Gente, pensa aí. Preço da pizza, tá? Sei lá, de 30 a 40 reais. Gastou muito na escola. Também não é assim, né? É muito dinheiro. Porque, ó, foram 8 pizzas para alunos dos primeiros do ensino médio e 8 pizzas para os alunos do fundamental. Aí já são 16. Mais um para a Aline e mais uma para mim, porque a gente merece, né, pessoal? Então, e eu vi que a minha ficou 48 reais. Porque como eu que pedi, né, porque não é escalvado, então eu escolhi o lugar, pedi, a escola depois pagou. Então, por exemplo, veja isso, 18 pizzas vezes quase 50 reais é muito dinheiro, né, pessoal? Falimos a escola. Então, assim, é difícil. Eu queria que todo mundo ganhasse, né, os 3 primeiros. Mas, enfim, no ano que vem, se Deus quiser, volta ao normal. Acredito no rendimento aí de vocês que continue desse jeito. E tomara que aí tenhamos mais grupos comendo pizza no ano que vem. Ô, Robson, também os grupos não receberam as medalhas que nem no ano passado, né? Não tem como, né, Stefano? Infelizmente. Também queria. Eu queria tudo isso, gente. Queria pizza, queria que vocês recebessem as medalhas de prata, de ouro, de bronze, mas esse foi um ano atípico. Mas saibam que vocês ficaram em segundo, ou, né, enfim. Bom, gente, demorou? Então é nóis. Saudade de vocês. Peço desculpa novamente, gente. Eu esqueci mesmo de mandar o link. Eu mandei o link da prova do 9º ano, que eu dou aula de ciências para eles. E a prova deles foi hoje. Ah, para vocês também, né? Eu mandei o link da prova, mas esqueci de mandar. Bom, é isso. Gente, beijão, se cuidem, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, valeu.